que o Neymar tem razão em ficar reclamando o tempo todo, tanto dentro de campo quanto os próprios companheiros, evidenciando para todo mundo, quanto fora de campo, discutindo com o torcedor, ou até em rede social? Será que a gente está pegando muito pesado com ele, ou a gente precisa observar de uma outra forma? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando você fala do Neymar, é obviamente que você tem as reações, tanto de quem gosta muito, e olha que eu sou muito fã do Neymar, quanto quem odeia, tanto jornalistas quanto torcedores e etc. E situações acontecem, e não só de hoje, como evidenciam muitas reações em que a gente pode discutir se são cabíveis ou não perante um jogador tão experiente quanto é o Neymar. Porque, aliás, há muito tempo ficam-se falando sobre a eterna figura do menino Ney, mas a gente já está vendo que o cara já tem mais de 30 anos. Então, já cabe uma discussão se isso é plausível de ser papel de um cara maduro / um líder ou não. Lembrando que precisamos focar nas atitudes dele dentro de campo, não fora de campo. Aqui a gente vai falar dentro de campo especificamente. E é óbvio que quando a gente está falando do Neymar, a gente pega uma retrospectiva dele e vem muita coisa à tona. Como? Primeiramente, acho que aquele grande episódio do René Simões ali em 2009, 2010, 2011, da qual o Neymar ele foi envolvido pela saída do Dorival Júnior do Santos. E aí o René Simões, naquele momento, quando vê o Neymar reclamando de campo, ele fala que estamos criando um monstro. Tá bom, beleza. Isso é uma opinião, isso era um fato ali de um jogador que estava iniciando a carreira. Só que aí vem uma sequência de coisas que ajudam a agravar um tanto quanto essa situação, como por exemplo as Olimpíadas de 2016, em que o Neymar estava sendo duramente criticado, e aí muita gente não gostou, que ele respondeu à altura no momento em que o Brasil foi campeão olímpico, ele fala que vão ter que me engolir, repetindo aquela frase do Zagallo ali na Copa de 98. E aí depois você teve o episódio da Rússia, com a questão de rolar dentro de campo, que afetou muitas vezes a imagem dele. Você vê a forma como ele saiu do Barcelona, porque o Neymar era um dos principais jogadores, e possivelmente se ele continuasse no Barcelona, ele seria melhor do mundo, mesmo o Messi estando lá. E o que tem de informação falando que o Messi e o Suárez tentaram convencer o Neymar de ficar no Barcelona para fazer dele o melhor do mundo, são muitos relatos que dizem isso, mas preferiu ele mesmo sair para o Paris Saint-Germain. E com isso, o Barcelona e o torcedor do Barcelona ficaram muito revoltados com ele, ao ponto de comparar a saída dele com a do Figo, que aconteceu também. E você tem as brigas dele no Paris Saint-Germain, tanto com Kylian Mbappé quanto com torcedores. E aí você tem a questão também política, que isso é um fato que a gente deixa para outro momento debater. Mas todos esses fatores são deixados de lado na questão do torcedor santista. O torcedor santista, ele sempre viu, no caso, o Neymar no mesmo patamar, ou para alguns, que são um pouco mais novos, superior ao do Robinho. E aí você tem aquela disputa, quem foi mais ídolo ou não. O fato de existir essa disputa já coloca os dois maiores jogadores, na minha opinião, os dois maiores jogadores do Santos, pós-Pelé. Você coloca o Neymar nesse balaio. Para um torcedor, o Neymar sempre foi meio que intocável quase. Ou para a grande maioria, vamos colocar aí 90%, sempre foi meio que intocável. A volta dele ao Brasil confirma isso. Você tem a Vila Belmiro explodindo, você tem a questão dos torcedores completamente enérgicos com a volta dele, você tem notícias dos jogos do Santos sendo noticiados constantemente e transmitindo recentemente e muitas vezes, batendo recorde de audiência, etc. Então você tem um fenômeno ali acontecendo. Quando você tem a volta do Neymar para o torcedor santista, é um êxtase absurdo. Só que tem algumas coisas acontecendo dentro de campo que ferem um pouco essa relação com o próprio torcedor. E essa relação, ela acontece, essa ferida acontece justamente no momento em que o time não está bem. E isso assim como tudo, se a gente for parar para pensar, tudo que acontece
tá? No mundo, principalmente no futebol, só vai vir à tona quando as coisas estão ruins, tá? A crise, por exemplo, vamos pegar o rival do Santos aqui, o Corinthians. A crise no Corinthians só tá sendo noticiada, só tá sendo falada porque o time está mal. Se o time tivesse na primeira posição do Campeonato Brasileiro, tivesse avançado de fase na Libertadores, fosse o primeiro colocado do grupo na Libertadores, não seria noticiado isso, tá? A crise no São Paulo só tá sendo falada porque, justamente, o time tá em crise. Caso contrário, seria jogado para debaixo do tapete. Então, a situação que o Santos passa, estando na zona de rebaixamento, a forma como caiu para o seu grande rival no Campeonato Paulista, a forma como o time não vem engrenando, chama, no caso, a atenção para o seu maior jogador ser apontado como um grande culpado. E o Neymar, ele sequencialmente vem apontando essas evidências e trazendo opiniões diferentes. Seja a primeira coisa, o funcionamento do time como um todo. Como eu falei no vídeo anterior, o Santos ele tem um bom time, ele tem um time interessante. Apesar de alguns torcedores ficarem falando que o Santos ele não tem um time interessante, quando você pega os 11 do Santos, vou falar de novo, pega os 11 do Santos e compara com a equipe do Mirassol, compara com a equipe do Bragantino, e veja se o Santos não tem mais time para estar, por exemplo, na posição que o Mirassol tem no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Ele não perdeu de todos os paulistas. Ele está 9 jogos sem perder. Ele está na 5ª posição. O Bragantino está na 6ª posição. O Santos não tem mais time. Mas as contratações são duvidosas. Gente, o lateral do Mirassol é o Reinaldo. Com todo respeito, eu não estou falando que ele é um mau jogador. Eu estou falando que o Reinaldo, ele por muitas vezes foi criticado no São Paulo, apesar de ter o apelido de King, e ele foi muito criticado no Grêmio também. E ele está jogando o fino da bola no Mirassol. O Santos ele tem um bom time. Só que o time não está conseguindo arrumar a sua estratégia para conseguir jogar. E isso eu falei no outro vídeo. Muito questão do entrosamento, a questão do treinamento e como essas peças estão sendo utilizadas. O Neymar, como é um cara que está acostumado a jogar com Messi, com Suárez, com Mbappé, com caras desse nível, ele, por muitas vezes, a gente assiste os jogos do Santos e tem a sensação, não só a sensação, mas um fato de que dentro de campo o Neymar, ele posiciona os jogadores e diz o que ele tem que fazer. Parecendo um professor de categoria de base. Ou seja, os outros jogadores eles estão no nível tão abaixo que faltam fundamentos para eles executarem minimamente a função de jogador de futebol. E qual que é a opinião disso tudo? Qual que é o resumo disso tudo? Eu, particularmente, entendo o Neymar fazer isso. Por quê? Porque a gente está falando de um cara de altíssimo nível que está vendo companheiros que não acompanham o ritmo dele, porém é um pouco perigoso. É um pouco perigoso porque você expõe os seus colegas de trabalho na frente de todo mundo, dando a sensação de que o Santos ele tem um time péssimo, horrível e que o Neymar ele tem que sair o quanto antes. Eu já mostrei no outro vídeo que o Santos ele não tem um mau time, eu já disse aqui, inclusive. Outra coisa é em relação às brigas na arquibancada. O Neymar, ele discutiu com um torcedor na derrota, se não me engano, contra o Internacional. Ele foi cobrar falando que viajou muito tempo, que gastou dinheiro, etc. E o Neymar mandou tomar para aquele lugar, etc. É o primeiro episódio que acontece isso? Não. Já aconteceu na época do Paris Saint-Germain. Neymar, inclusive, se não me engano, ele deu um soco no torcedor. É muito complicado você estar executando a sua função, tentando dar o seu máximo, e é nítido que o Neymar está tentando jogar. É porque a régua do Neymar é tão alta que a gente fica tentando projetar o Neymar de hoje para ser aquele Neymar do Barcelona, o Neymar até do Paris Saint-Germain ou da primeira passagem do Santos. Não vai acontecer. É muito complicado. Mas vir e discutir com o torcedor em relação a isso é um pouco complicado também. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude. Por quê? Porque o cara que é o líder, o cara que é o cerne na situação, ele vai centralizar o problema, ele vai tentar resolver em grupo sem expor.
Isso muito acontece com a postura, por exemplo, do Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, muita gente está chamando de boleirão, mas ele é um cara que não só conhece técnica, de tática, como ele organiza a situação do grupo muito bem. Por isso que os caras correm muito por ele. Não é o tipo de atitude a se tomar publicamente. Porque o torcedor por torcedor, ele está na sua razão de reclamar. Ele tem a opinião dele, ele vai esbravejar. É claro que é muito fácil para mim falar isso, porque eu não estou na pele do jogador de futebol. Mas a gente pode comparar observando outros jogadores, como o Suárez no Grêmio. O Suárez no Grêmio, ele tinha um time, tanto coletivo quanto individual, pior do que o do Santos. Mas ele conseguiu levar o Grêmio à vice-colocação do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele foi, se eu não me engano, o jogador que mais teve participação em gols naquele campeonato. Com o joelho ruim, não podendo jogar em gramado sintético, e com um time mais limitado desse que o Neymar possui nas mãos. Então, devido ao histórico do Neymar, creem que a gente chega na seguinte conclusão, de que não está certo ele seguir com essas atitudes, porque expõe os jogadores, cria uma situação de irreverência perante a torcida, que a torcida jovem, inclusive, já emitiu um comunicado falando que as atitudes do Neymar são recorrentes, e o time não responde dentro de campo. Tudo isso contribui para que seja centralizado cada vez mais nele a responsabilidade, isso é um fato. E, claramente, devido a todos esses anos, essas passagens que a gente viu, ele tem uma certa dificuldade de saber lidar com isso. E aí precisa entender que é a primeira vez que ele enfrenta esse tipo de situação. Se o Neymar é um líder, de fato, como ele se coloca nessa situação, vai ter que arranjar outros meios. Porque nesse meio, parte da torcida já não está gostando. E quem garante que parte do elenco também não está gostando? Ao mesmo tempo, ele também tem a sua razão de reclamar. Por quê? Porque ele está vendo que os colegas não acompanham o ritmo. Mas o papel da liderança é justamente saber contornar essa situação da melhor forma. Porque senão vira um código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Quero saber o que você acha. Não esqueça de se inscrever no canal. Você acha que o Neymar, ele tá certo ou não? Quero ver seus comentários. Tamo junto e até a próxima. Tchau.